Criando novas necessidades, a civilização não constitui uma fonte de novas aflições? Resposta dos espíritos. Os males deste mundo estão na razão das necessidades factícias que vós criais. Há muitos desenganos que se poupa nesta vida. Aquele que sabe restringir seus desejos e olha sem inveja para o que esteja acima de si. O que menos necessidades tem, esse o mais rico. Invejais os gozos dos que vos parecem os felizes do mundo. Sabeis porventura o que lhes está reservado. Se os seus gozos são todos pessoais, pertencem eles ao número de egoístas, e o reverso então virá. Deveis de preferência lastimá-los. Deus algumas vezes permite que o mal prospere, mas a sua felicidade não é de causar inveja, porque com lágrimas amargas apagará. Quando um justo é infeliz, isso representa uma prova que lhe será levada em conta. Se a suportar com coragem, lembrai-vos destas palavras de Jesus. Bem-aventurados os que sofrem, pois que serão consolados. Então, um pedacinho do trecho do Sermão do Monte, vendo Jesus a multidão, ele subiu ao monte, depois de ter se sentado, aproximaram-se os seus discípulos, a multidão, e ele começou ensinando, dizendo: Bem-aventurados os pobres, os aflitos, os que choram, porque deles é o reino dos céus. Aí nós vamos pensar, bem, como, né, bem-aventurados os pobres, os aflitos e os que choram? Aí Jesus, esse tomado de tristeza pelas desventuras humanas, ele ensinava os meios de nós conquistarmos os reinos dos céus, de nós apaziguarmos nossas aflições, nossos anseios, nossa tristeza. Então, se nós acreditarmos no futuro, em outras vidas, então nós sabemos que nós temos que trabalhar para conseguirmos lá na frente a felicidade. Jesus falava que a felicidade não era deste mundo, desse que nós estamos vivendo. No próximo mundo, sim, já começa, já há uma mudança. Então, nesse mundo que nós vivemos hoje, há alegrias? Sim, há. Mas existem mais dores e tristezas. E aquele peso, aquele infortúnio acompanha a humanidade em todos os séculos. Pode ser que lá nos primórdios, quando a Terra foi habitada, os primeiros seres humanos, talvez pela sua ignorância, por aquela questão irracional de só procurar se alimentar, talvez eles não sofressem tanto. Deveria ter outros tipos de sofrimento, mas não esses que nós temos hoje no mundo. Então a pergunta que a gente faz, né, por que uns sofrem mais que os outros? Sendo Deus tão justo, tratando todos os seus filhos da mesma maneira, por quê? Aí nós temos duas razões que a gente pode começar a desmembrar, a destrinchar. A primeira são as causas atuais das nossas aflições, aquelas que nós adquirimos nesta vida que nós estamos. Nós somos vítimas da nossa imprevidência, do nosso orgulho, da nossa ambição. As doenças, as enfermidades, elas decorrem pela intemperança e dos excessos que nós mesmos provocamos. Então, e o homem, quem que ele vai culpar? Pelo seu orgulho, ele fala que é o acaso, é a providência, fica se lastimando. Mas nós temos que entender o quê? O próprio homem é culpado, porque quanto mais ele tem, maior é o seu sofrimento, é o apego, aquele medo de perder. Aquele que não tem, ele fica invejando o que tem. Então nós temos essas causas hoje que nós mesmos causamos. Nós somos os responsáveis. Mas nós temos também causas anteriores que não foi nessa vida.
E aí a gente pergunta, né? Aquela pessoa que a gente fala, poxa, eu sou uma pessoa tão correta, eu trabalho, eu sou humilde, mas por que eu sofro? Por que uns têm tantos, outros não? Por que a gente perde parentes queridos, a gente perde, tem acidentes que a gente não consegue evitar, fortunas que se perdem, os flagelos naturais, né? Nós temos nossos irmãos agora do Rio Grande do Sul passando por isso, enfermidades de nascença. O que essas pessoas fizeram, essas almas, se o Pai é tão justo? Então, essa justiça do Pai é para todos. Agora, para todo efeito, tem uma causa. Tais misérias, tais aflitos que nós passamos hoje, são efeitos de algo que nós causamos lá atrás. E o Pai, na sua bondade, quando nós encarnamos, nós temos, ele coloca um véu nos nossos olhos, onde nós esquecemos o passado. Esquecemos para não atrapalhar a nossa jornada, porque nós poderíamos, de acordo com o ambiente que nós vivemos, que as pessoas nascem aonde têm que nascer, elas estão aonde elas têm que estar. Nada é por acaso. E dependendo, se não houvesse esse esquecimento do passado, isso poderia causar uma humilhação em certos casos, ou então exaltar-nos o orgulho. Isso tudo ia travar o nosso livre-arbítrio. Nós temos o nosso livre-arbítrio. Antes de encarnarmos lá, na erraticidade, nós combinamos o que nós vamos fazer. Alguns, para poder pagar seus débitos, falam, não, eu vou ser rico, mas eu vou ajudar o próximo, eu vou ser caridoso, eu vou poder disponibilizar minha fortuna para ajudar o máximo de seres humanos, de pessoas que eu posso. E às vezes aqui ela não esquece, ela falha. Outros falam, não, eu quero nascer pobre, eu vou sofrer as dificuldades, porque isso vai fortalecer o meu espírito, acreditando num futuro melhor, aquilo que Jesus nos prometeu. Então nós temos que nos resignar e sentir as palavras de Jesus. Bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Então acreditar na providência, acreditar no futuro. E nós podemos suavizar ou aumentar o nosso amargor das nossas provas. Então, dependendo da forma que nós encaramos esta jornada hoje aqui. Então, nós temos que trabalhar o quê? A fé e a esperança. O amor, a caridade. Jesus já nos ensinou. Para encerrarmos, Paulo de Tarso ele diz o seguinte: a fé no futuro pode consolar e infundir paciência. E a esperança? A esperança é a estrela que norteia as nossas mais belas aspirações. É a estrela que ilumina a noite tenebrosa da vida e nos faz vislumbrar a estância de salvamento. A vida na Terra é um caminho que nos conduz às paragens luminosas da vida eterna. Não é um repouso, mas uma preparação para o repouso. Lutemos contra a dor, aproveitando esta prova que nos foi oferecida para a vitória do Espírito, libertos dos liames terrenos. Empunhemos a espada de fé e o escudo da caridade, com todos os seus atributos, e os reinos dos céus florescerá em nós, como rogamos diariamente na prece que Jesus nos ensinou, Pai Nosso. Bem, tenham todos uma boa noite, fiquem com Deus, uma semana de muita paz, esperança, saúde e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.